Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio desse quadro sensacional que a gente tem aqui na mentoria, em que a gente recebe um convidado que é mantenedor, diretor pedagógico ou coordenador pedagógico de uma instituição que já tem a parceria firmada com a mentoria e está vivenciando a experiência do programa AM nas escolas ou da parceria AM nas escolas para compartilhar, né, com a nossa audiência. Você que talvez trabalha numa escola, faz parte do corpo docente, você que eventualmente é coordenador pedagógico, diretor, mantenedor, ou você também é aluno, né? A gente tem muito aluno aqui da comunidade dos 3%, os AMers, acompanhando esse quadro. Muito provavelmente, talvez, um aluno do nosso convidado vai estar aí do outro lado da telinha acompanhando. O convidado de hoje, Handerson Leão. Eu adoro o sobrenome dessa lenda, porque, cara, assim, em poucos casos o sobrenome combina tanto com uma pessoa como nesse. Handerson, que é coordenador pedagógico do ensino médio, lá do Noildo Ramalho, aqui em Natal. Mas é muito mais do que só isso. Ele vai compartilhar aqui uma trajetória pessoal e profissional inspiradora. Assim, eu inclusive contei, ele faz um mês, eu acho, que eu conheci um grande parceiro, né, que é o Josiberto. Massa. E ele compartilhou um pouco mais assim da trajetória de Handerson. E que está aqui hoje, enquanto coordenador lá do Noildo Ramalho, para compartilhar a experiência da instituição com o programa Mentoria nas Escolas, né? O Noildo, que é parceiro, tá com o programa implementado e tem algo muito interessante para compartilhar. A gente está vendo muita oportunidade boa com a escola, a gente está implementando num formato onde a gente não está só com os mentores, não está só com a plataforma. Vamos entrar com o Simato, inclusive já tá ali na mão dele, inclusive. Então é isso. Professor Handerson Leão, conta um pouquinho para o pessoal nessa primeira parte do nosso episódio, um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Como é que você chegou, né, ao momento que você está hoje? A gente certamente vai receber muito professor aqui, muito auxiliar de coordenação, eventualmente, que vai se inspirar, se espelhar na trajetória que você trilhou. Então acho que para esse começo eu gostaria muito de conhecer, cara. Como é que você iniciou na educação e chegou onde você está hoje? Massa. Primeiro agradecer a oportunidade, né, uma honra. Nós temos uma admiração muito grande pelo Pedro, pela sua história, pela sua conexão, sua jovialidade, né? E a sua visão de empreender e de transformar e impactar vidas. A gente está na educação aí, na gestão pedagógica, pelo menos há 15 anos, né? Começamos cedo. E a gente percebe que realmente você tem um ar de querer mudar e transformar. Isso também nos inspira, né? Nos fortalece. Demais. Ver alguém aí que está buscando impactar vidas e viver por propósito. Bom, naturalmente a gente não planejou começar na educação, né? A ideia era viver outros caminhos. A gente teve a oportunidade de conectar-se a pessoas da área da engenharia, né? Teve um grande engenheiro que deu um apoio à minha casa, uma oportunidade. E aí a minha conexão era essa, não, vou me caminhar para engenharia, vai dar tudo certo. Mas conheci o Josberto, uma oportunidade, era aluno da escola que ele é diretor, né? Uma grande escola. Você foi aluno lá? Fui aluno lá. Tira, Handerson. E nessa conexão, nessa história, como aluno, eu sempre fui muito inspirado pelos professores. Inclusive hoje, eu tenho a alegria de liderar uma equipe onde parte da equipe foram meus professores. Acredito não. E aí é uma experiência assim, maravilhosa. Olhar para eles e dizer, poxa, esse cara marcou minha vida, deu experiência. Eu acredito que vale fazer o comentário pro pessoal. O Handerson tá falando do CDF. Exatamente. Que a turma de Natal inteira conhece. Assim, não tem quem trabalhe com educação em Natal que não saiba, né, que instituição é essa. Pra turma que é de fora, assim, o CDF, ali nos anos 90, 2000, antes do Enem, era referência. Exatamente. Em performance, em aprovação em medicina, em preparatório também, não só em escola. Você foi aluno lá da turma, né? Exatamente. Vale dizer, Pedrão, que na época que eu estive lá, uma das unidades, né, tínhamos ali pelo menos 4 unidades, e uma das unidades chegou a ter mais de 6 mil alunos. Não. Era uma multidão, sério? uma multidão. Qual era a unidade com 6 mil alunos? Ali na Princesa Isabel eram salas gigantes, né? Foi muito bom esse dado, para quem não é de Natal, ter dimensão do tamanho exatamente. que era a instituição que era. Tem uma parada de ônibus muito conhecida, né? Quem é de Natal Caraca, sabe, ali no bicho. Baldo. Quando tocava ali e encerrava, meu amigo, era uma multidão que descia. Era assim uma unidade gigante e muitas histórias conectadas. Eu lembro demais ainda em um momento lá que passou uma senhora chorando lá na frente. Minha senhora tá achando, não, eu estudei aqui e tal, não sei o quê, falando das emoções. Então o CDF trouxe muito impacto, né? Grandes professores, talvez você que é da região, você já ouviu falar em Juarez, Jailson, os caras que Eu fui aluno de Juarez. tem uma história, né? Médico, Juarez, médico em memória, um abraço para a família. Exato.
Então eu fui impactado pela vida desses caras que comecei como aluno lá no CDF, mas nunca me imaginei trabalhando. E aí, o Josiberto, né? Tive a oportunidade de me conectar a ele, como cristão que sou. Havia um trabalho de evangelização lá, e vale a pena dizer que eu conheci minha esposa lá no CDF como aluno, né? E hoje já temos aí, conheço ela já, estamos juntos há mais de 15 anos. Bom, Que legal, e aí o CDF me deu uma legal. oportunidade. E eu comecei a vislumbrar esse caminho da liderança, esse caminho da gestão, em poder influenciar vidas. E aí comecei lá como auxiliar de coordenação. E é tão massa que o Josiberto me direcionou na minha primeira graduação. E aí tem um professor muito top lá. Hoje ele é diretor de uma grande universidade aqui em Natal. Que ele precisou fazer uma viagem, né? E aí a disciplina que eu estava cursando na época, acho que terceiro período, História. E aí ele disse, vou precisar ir para a França e tal. Vou falar com a coordenação. E aí eu vi uma oportunidade, né? A coordenação não conseguiu o professor e aquela coisa toda. E eu ali como graduando. Aí nada de conseguir professor. Coordenadora Francisca. Francisca, eu tô estudando. Não dá certo não, você não... Só que ela não conseguiu o professor. Só você topa? Eu disse, topo na hora. E aí comecei dando aula no ensino médio. Nas turmas do pré, meu amigo. Já de cara no terceiro Já de cara ano. na missão. Porque eu tinha uma boa relação com os alunos. E aí comecei essa caminhada. Então vi ali uma grande oportunidade. O CDF me deu uma oportunidade. Passei mais de 10 anos no CDF. Como ali, professor nessa primeira etapa. Professor, passei ali pelo menos uns 2 anos. Já virou auxiliar da E aí, coordenação, já estava O trabalhando Josiberto ali me convidou para administrar uma unidade. A unidade do shopping Via Direta, que era a unidade mais top. Era a unidade que trabalha com medicina. E o Carlinhos, inclusive ele tá participando da feira. Acho que para contextualização, você tinha ali talvez uns 24, 25 anos. Exatamente isso aí, acho que 23, 24 anos. E foi virar gerente, coordenador da unidade Via Direta. que era a unidade, acho que mais alto do nível, assim, financeiro socioeconômico, na mais cara do CDF. Os alunos de medicina estavam Zona Sul de Natal. na turma ali do Via Direta. Era o caminho, era o ambiente onde... Que ano, Randes? 1990, Cara, 95? aí... Ou já mais pra agora? Quando eu comecei lá, eu acredito que já era 2010, 11, acho que 2012. Passei muito tempo lá. Muito tempo. Que foi já na fase, então, ali que Enem já começava a Foi exatamente aparecer ali no horizonte. Ainda havia Comperv, ainda havia vestibular e o Enem já começando. E aí vale a Mais pena, recente, Pedrão, entendi. né? Você que está nos acompanhando, as transformações e as mudanças que o nosso cérebro ele costuma evitar Sim, são sim. oportunidades, né? Que O Enem legal ali essa existe visão. primeira edição 98, né? Sim. 1998, ali, saber como é que estava o ensino médio no Brasil, era aquela conexão, e eu vi uma oportunidade. Alguém me disse, o Enem vai transformar o Brasil. E aquilo, e eu comecei a pesquisar sobre o Enem. Cara. Comecei a buscar informação sobre o Enem, comecei a estudar mesmo a fundo o que era o objetivo, ministro da Educação, tal, esses caminhos. E a partir daí, a transformação, vestibular, a adaptação, análise das universidades, pronto. Foi a minha oportunidade de poder me encaixar no mercado. Porque o que aconteceu com o Enem, muita gente não quis se adaptar. Sim, E aí eu vi uma demais. oportunidade. Foi exatamente onde aí as edições do Enem que começaram a ter um peso maior, que eu comecei a me encaixar e vi o Enem de outra perspectiva. Tanto hoje o Enem movimenta o Brasil, né? Não é mais um exame para saber como é que está o ensino médio do Brasil. É um exame de seleção. E um grande exame, um exame bem desafiador. Cara, e uma prova que facilita a vida das escolas, das universidades, num país onde a gente vê tanta ineficiência operacional no âmbito governamental. O Enem acho que é um dos maiores gols de placa ali que a gente tem hoje na história do país, porque Exatamente. você vê uma prova altamente eficiente operacionalmente, acabou ali eliminando todos os custos de banca, de Comperv, de Sesgran Rio, porque essas faculdades puderam se preocupar com os alunos na graduação, né? Isso. E não mais com o exame seletivo de vestibular, que gerava tanto trabalho. Elaborar item, como a gente tem Exatamente. feito, se gerir um time de professores, cara, isso é muito desafiador. Faculdade tem que estar focado nos alunos que estão dentro da graduação. Então é muito louvável o que aconteceu no Brasil com a prova do Enem. Isso. Claro que é algo que melhorar. Isso, a gente até não, fala com muito. certeza. Seria maravilhoso no cenário que o Enem tivesse mais de uma edição por ano, como é o caso dos Estados Unidos com o SAT. São 7 aplicações de SAT, o aluno escolhe a Top. melhor prova dele. Então o aluno ficaria mais tranquilo, mas acho que cenas dos próximos capítulos, né? Isso. Já temos algo a agradecer com o que aconteceu com o Enem. Isso.
Aí, Anderson, vamos voltar para o que estava na sua história. Massa. 2012, mais ou menos, CDF direta. E aí, como foi se desenrolar até hoje no Noio do Ramalho? Massa. Lá no CDF eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes autoridades na educação, né? Pessoas assim influentes, com muita capacidade, muita preparação. E aí, como gestor, naturalmente as propostas chegaram, né? Tive a oportunidade também de, paralelamente, ser gestor pedagógico do Carl Rosenberg. Cara, que legal, não sabia. Eu fui aluno de Rosenberg, de Marco Aurélio. Marco Aurélio. Então a gente chegou a coordenar lá Professor também. Silvio. Isso, Silvio, grande Cara, autoridade na área de linguagem. Eu vi Silvio aqui na Expo Edu que eu tive um sorriso automaticamente. Assim, um abraço aí, professor Silvio, se você tá vendo isso aqui. Nossa, é uma inspiração ter aula com aquele cara. E eu tive a alegria de poder desfrutar desse tempo também no CDF e paralelamente, né? Eu ficava lá no turno da tarde e noite, ali na Escola Cal, que é uma escola altamente, né? O Rosenberg, Marco Aurélio, os profissionais não, de ponta. nível. Eu fui aluno e sou fã. Isso. Eu tive contato lá com outro perfil de aluno, né? Acredito. Ali tem um professor que chega a dizer que aquele ambiente ali onde é o Cal é o Vale do Silício dos Cursinhos. Cara, é excelente analogia, né? De fato é o Vale do Silício de Natal, é aquela região, muito interessante. E aí eu comecei a me conectar com essa perspectiva. Bom, e aí chegou um momento que eu recebi um convite para ir lá para o Noio de Ramalho, né? Agradeço a Deus, professor Alexandre, que é ali assessor da presidência, uma liga de ensino. E aí foi difícil fazer essa escolha, nesse parto aí. Imagino, cara, imagino. Esse cordão umbilical. E foi em que ano isso, Anderson, que você assumiu no Noio? 2018. Eu cheguei lá em novembro, assim, para resolver vários desafios lá. De rematrícula, final de ano. Nossa, entrou num momento bem desafiador, né? Foi, 2018, chegando. E aí logo depois a pandemia. Mas muita coisa que aprendi, CDF, CAL, crescimento. Tive a oportunidade também de gerenciar algumas gráficas que produzem material, Editora Sol, Editora Campo Novo, que eu também tive contato com material didático, poder entender, né? Então foi uma evolução muito grande. Bom, e aí o start do Noio de Ramalho, que este ano, 130 anos, é uma escola centenária ali. Talvez você já tenha ouvido falar como escola doméstica, Henrique Castriciano. E a 130 anos. 130 anos. Acho que é a escola mais antiga do Natal, então. Isso. E aí a professora Lucila Ramalho, que é a gestora atualmente, com uma visão assim da educação, né? Você conhece, né? Um abraço, professora Lucila, professora Carol. Professora Lucila, ponto legal, professora Lucila que está com, olha só isso aqui, viu? Chamei para o podcast, ela falou, não, vai ser com Anderson. Pois eu fiz, professora Lucila, a gente vai definir alguma meta para parceria, mentoria e Noio de Ramalho, para que batendo essa meta você venha gravar. Pronto. E a meta foi definida. Quando a gente alcançar a meta, a gente grava o episódio com ela e compartilha com a meta. Eu vou deixar o suspense. Mas aguardem, professora Lucila. Tô lhe aguardando aqui no podcast, viu, professora? Show de bola. Aguarde. Mas nossa vai ser gratidão. e vai ser muito bom quando acontecer o momento. Porque vai ser para comemorar algo bem legal. Massa. Mas, cara, assim, de fato, é muito bom de saber, assim, dessa janela temporal. Eu terminei meu ensino médio em 2016, então quase contemporâneo ali com a sua ida para o Noilde. E na época que não estava lá ainda com o brand do Noilde, acho que ainda era Henrique Castriciano e a DHC. Isso. Foi depois, né? Foi exatamente 2019. Perfeito, né? perfeito, que perfeito. Começou esse start aí. E assim, eu olhei de fora essa mudança, que foi simultânea à sua entrada na instituição, né? Imagino que até o convite para trazer uma figura como você, com a energia que já tem, Cara, você tava, como você bem falou, no CAL, na ponta de linguagens e redação em Natal, no CDF, que tem um nome, tem um tamanho. E, assim, você percebe a busca da escola em gerar uma transformação cultural, de resultado e posicionamento. E eu acompanho isso de fora, como tô comentando aqui. Para mim, assim, é impactante. Porque, de fato, hoje eu entro e eu faço, cara, que surpreendente você ver a tradição que essa instituição, que agora eu sei que tem 130 anos, eu não sabia que era tanto tempo assim, tem, mas, ao mesmo tempo, ela hoje passa uma jovialidade, a nova marca passa uma cara que você faz, poxa, parece que aqui a gente tem algo de 5, 10 anos, que é mais ou menos o tempo dessa transformação. Então, eu acho que é um ponto legal de comentar. É um case para muita escola, acho que é um case para muita escola. Você ter 130 anos e fazer um rebranding, fazer uma mudança de marca, onde você une a tradição, porque o nome é Noio de Ramalho, mantendo a tradição da família, de toda... Cara, então assim, acho que vale a pena demais fazer esse comentário e parabenizar a professora Lucila, que está por trás de toda
repaginada e a equipe. Mas Top. tô aqui para fazer esse comentário, assim, enquanto me colocando aqui na minha posição de ex-vestibulando, né, /vestibulando, concluí de ensino médio há pouco tempo atrás, cara, você vê a mudança, assim. No meu tempo de ensino médio, eu via a instituição de uma forma e hoje eu olho e eu vejo os nossos alunos também de outras escolas falando, poxa, é outra coisa, assim, não é o EDHC, é o Noildo Ramalho, traz a história, mas mostra um novo olhar, Isso. E realmente, a gestão da professora tem trazido esse impacto, né? Só fazendo um ajuste, são 110 anos, não 130, 110. Mas ainda Muito assim, tempo. continua sendo a instituição, acredito, mais antiga de Natal. Isso. Que é E esse muito brand tempo. aí que você compartilhou, e é verdade, né? A nossa chegada, as decisões, né? A professora tem uma visão e verdadeiramente é uma instituição Inovação. tradicional, né? Tradição, inovação e resultado. Unidas num lugar. Isso é muito massa. Vale a pena mesmo. Você que não conhece ainda, segue aí, @Noildo Ramalho, uma instituição que transforma. E a conexão com o ambiente, 18 hectares, um espaço maravilhoso, A gente nem entrou um nesse ambiente ponto, né? top. Aquela infraestrutura. Eu fui recentemente, eu adoro fazer esses comentários assim, que eu acho que quebram um pouco. Cara, eu fui recentemente. Foi você que me falou, na verdade, acabei de lembrar. A escola tem uma pista de atletismo. Massa. Que escola tem uma pista de atletismo, cara? Assim, isso é fantástico. Você vê pista de atletismo em campo universitário, no campus da UFRN. Então, é algo muito bom de pontuar também. É um centro esportivo, é um centro de natureza, a Mata Atlântica ali do lado. É fantástico mesmo. Aqui em Natal não tem nada igual. Piscina Olímpica, só tem na Universidade Federal e a nossa. Você vai deixar seu filho, você entra na escola, você tem um tempo de qualidade com ele, você não fica... Então, realmente, você chega ali para trabalhar e aquele ambiente, né? Esses dias tinha uns saguinhos ali, uns macaquinhos brincando e Cara, isso todo mundo fantástico. assistindo. Então, realmente, é um ambiente, assim, maravilhoso. E o clima é isso, né? O clima é esse. E aí chegamos, e aí fizemos parte desse processo de transformação, né? Me sinto honrado e alegre de poder contribuir, colaborar e também, né? Ser influenciado, impactado e transformado pela ambiência do amor à educação. Noildo Ramalho respira, nós temos colaboradores ali que verdadeiramente eles fazem com propósito, né? Um ambiente maravilhoso. Voltamos agora do recesso, né? Ali a encontros com treinamento, preparação à escola preocupada. Você tem noção? Os gestores são bombeiros civis, preocupação da escola de treinar para uma interferência, uma situação. Que interessante. Nós temos ali, foi nos disponibilizado fazer curso de primeiros socorros. Então existe todo um cuidado, um tratar. Gestores que têm uma imersão em liderança, treinamento. Eu costumo dizer que nós, Ramalho, não tem coordenadores, tem gestores. Nós temos lá um BI que acompanhamos tudo. Realmente Trabalho focado em dados. Que legal. Uma análise de dados. O Noildo Ramalho hoje é um grande diferencial na gestão pedagógica, no acolhimento aos pais. Você tem noção, nós somos direcionados e orientados a conhecer os alunos pelo nome. Que legal. Conhecer os pais dos alunos pelos nomes. Então, realmente é um diferencial, é um cuidado, ferramentas que tem trazido muito crescimento. Vale salientar, para você que nos acompanha, da edição de 2018 dos Enems, até agora nós estamos em uma ascensão. 2018, que já é um resultado fantástico, 50% dos alunos do pré são aprovados. Hoje, edição ano passado, 87% dos alunos. Então nós temos aí uma evolução de crescimento estratégico. E agora, como nós não queremos diminuir nenhum desses índices, né? Fechamos a parceria justamente entendendo que esse cuidado de mentorear é um diferencial. Nós estamos nessa ascensão, nessa evolução. E a cada ano, graças a Deus, é o trabalho da equipe, estamos avançando. Isso é muito interessante de escutar. Você estava construindo a sua fala, né, sobre o resultado, sobre a construção do resultado, você vê que Anderson já traz da seguinte forma. Naturalmente, a gente viu que seria interessante trazer um grupo, trazer uma empresa terceirizada de fora da escola para mentorear o aluno que está na escola, usando as ferramentas, seguindo o plano político-pedagógico, usando o sistema que a escola já trouxe, mas algo que a gente percebe que pode potencializar ainda mais. E a forma como você trouxe, Anderson, eu acho maravilhoso de comentar. Porque na prática, assim, foi uma experiência que eu achei maravilhosa. Você veio falar comigo em 2023, a gente não tinha nem montado a operação para a escola. A mentoria que eu gosto muito de comentar, talvez seja seu primeiro episódio escutando e conhecendo sobre a nossa solução, começou em 2019, presencialmente, não tinha foco em construir uma startup, eu sempre quis empreender, mas eu não imaginei que a experiência das aulas particulares, né, criaria esse contexto que hoje a gente vive na mentoria.
2020 aumentamos um pouco, que era um grupo de prática de simulado. Em 2019 virou já uma espécie de cursinho, um complemento ao cursinho para prática de simulado, algo que os alunos faziam pouco, algo que me ajudou muito a passar para a medicina. Veio a pandemia, fomos para a internet e a coisa foi acontecendo, né? Montar o treinamento de mentores, montar um time de mentores para mentorar os alunos individualmente, e a gente crescendo na internet como cursinho, como solução, né, para o aluno que já terminou o ensino médio, ou aqueles poucos que já no ensino médio tinham a visão de vou buscar um mentor. E em 2023, a gente teve 2 escolas que olharam e, por vontade própria, por autonomia, assim, por você vê o ímpeto de mudança, de resultado, de transformação, de impacto, nos buscaram. Lá em Mossoró, Diocesano de Santa Luzia, faço questão de comentar sempre, porque assim, para a gente, o diocesano tem um espaço muito ímpar, né? Um carinho muito grande pela instituição. O padre Felipe, inclusive, também memória, infelizmente, acho que você sabe, o padre, 28 anos, nos deixou. Foi ele que nos recrutou, junto com o padre Charles. O padre Charles também super antenado, inovador. Instituição que também tem mais de 100 anos. Cara, olha que interessante, né? As 2 primeiras escolas que buscaram a mentoria, ambas centenárias. Ambas centenárias, com a tradição incrível. E aí foi quase que simultaneamente. O diocesano nos convocou ali em março para uma reunião, porque no 3º ano eles já tinham muitos alunos da mentoria no 3º deles. Eles disseram, pô, acho que tem algo aqui. E talvez ali em abril, pouco tempo depois, Anderson mandou mensagem no WhatsApp. Guerreiro, tudo bom? Sou Anderson aqui, conheço muito seu sócio Daniel. Enfim, chamou para um papo. E apresentou o desafio. Fiz, cara, é exatamente isso que a gente está percebendo que a gente pode agregar para a escola. Porque olha o estudo que você já tem aqui. Mas, aí vamos para os números. Quantos alunos estão sobre a sua responsabilidade, a sua gestão? Quantos professores? Então, para o coordenador pedagógico, se torna um grande desafio. Exatamente. Você está com tanto aluno, montar horário, às vezes, acaba ficando algo muito difícil você fazer todo mês, de você estar acompanhando. E aí é onde eu consigo lhe entregar o mentor, para esse mentor fazer um estudo do plano político pedagógico da escola, entender o que é que vocês já fazem, qual é o sistema, qual é o calendário de simulados, qual é a grade de aulas, quem são os professores, e esse mentor vai ajudar, Anderson, para que a gente leve o seu aluno a uma altíssima performance fora de sala de aula. Porque a gente já sabe que dentro de sala de aula você já tem o alto nível com sua equipe de professores, seus materiais. Agora o desafio está quando esse aluno vai para casa. Perfeito. E aí um desse mentor no WhatsApp vai estar ali no pé do aluno, na chamada de Google Meet, montando as metas, cobrando as metas. Aí Anderson fez, pronto, meu amigo, vamos que Exatamente. é o que eu vi. E aí isso que é legal. A gente não precisou chamar para uma reunião, apresentar. Cara, Anderson de lá fez, já tive um insight, bora. E aí a gente foi construindo junto, 2024 agora, né? Startou a parceria e tá executando. E aí, Anderson, eu queria assim, jogar, né? Pra você falar um pouco mais sobre esse médio que você tem no NoYilder. Número de alunos, como é que você tem as turmas ali dentro e o que é que você consegue ver do início dessa parceria e daquela turma que, cara, você já... O que é legal, né? Desde 2023 a gente já tinha alunos no NoYilder que procuraram a mentoria para ter o mentor, já indo por conta própria com as famílias mesmo, né? Fazendo as matrículas. O que é que você tem percebido dessa turma? Primeiro fala sobre o volume desse ensino médio e o que é que você tem percebido nesses alunos que buscaram ter o mentor da mentoria. Massa. É muito bom te ouvir, Pedro, compartilhando justamente essa solução, né? Hoje o que a educação, ela tem os seus desafios e aí é muito interessante poder perceber as soluções que verdadeiramente surtem efeito, né? As soluções que vão trazer impacto para aquilo que nós precisamos. O grande desafio era justamente o em casa, o fora de sala de aula. Porque enquanto estávamos ali, né, uma carga horária intensa, a instituição ali que tem um grupo de ensino médio, 2 turmas de primeira série, 2 turmas de segunda série, 2 turmas de pré. Enquanto estávamos em contato, veio aquela conexão, aquele estímulo, aquela inspiração. Entretanto, a gente sabe que o aluno ele precisa estudar em casa. Estudar em casa é ele, né? E esse é o maior desafio. Porque o aluno ele vai procrastinar, vai boicotar, e na cabeça dele aquele ambiente de sala de aula é suficiente. E é desafiador, porque ali é um direcionamento, ali a aprendizagem acontece. Ali é a base, né? Exatamente. Mas tem que fazer o pós, né? É onde vai ser consolidado. E aí eu comecei num movimento parecido com o lado diocesano, começar a perceber os alunos já buscando. E o pessoal com a pulseirinha lá, da mentoria, caraca, aquele... O comentário do Padre Felipe era isso. Eu vi essa pulseirinha, eu quero a pulseirinha apenas questão de tempo. E o que é esse negócio de apenas questão de tempo? E aí interessante porque nós já tínhamos alguns alunos de alta performance, alunos com qualidade Sim. A mesmo, galera.
entrou ali o Miguel, né? Depois entrou o Leandro, cara, sou fã do Leandro. Leandro é top. Aluno de ponta, vontade a mil. E aí alunos que tinham grandes dificuldades de aprendizagem, mas engajados e querendo melhorar. Isso. Então a mentoria trouxe uma performance para esses alunos que eu percebi isso nos corredores. Você via a mudança total. do segundo pro terceiro dele, né? Total. Era um aluno no segundo, no terceiro parecia que era outra pessoa. Então a gente tem ambiente de estudo lá, legal né? Isso aí. Para o aluno. E aí eu chegava, ficava acompanhando aqueles momentos de intervalo, chegava lá, você tá fazendo o que e tal? E aí ele tava lá com a plataforma e preocupado em entregar. Caraca, que Ó, massa. eu tenho que entregar isso aqui. Tenho que entregar pro meu mentor. Isso aqui eu tenho que fazer. E aí eu comecei a perceber, Nossa. poxa, nós estamos com eles, mas tem alguém que tá no nível de influência ali, que às vezes eu tinha até que mediar. Ele não queria nem dar conta da outra parte, né, da escola regular. Poxa, eu preciso conhecer mais. Que é isso que é interessante agora, em que a gente tá na parceria firmada, porque a gente vai entender o que a escola tem. Perfeito. Porque esse é o desafio, enquanto empresa, enquanto uma mentoria, a gente, né, tem o nosso script, a nossa metodologia, e como eu não sei qual é a ferramenta da escola, o mentor acaba também na ponta não conhecendo, ele vai prestar uma mentoria, conhecendo de forma parcial pelo que o aluno trouxe na chamada de mentoria que a escola tem. Agora, quando a gente entra na escola, a gente vai conhecer a grade inteira da escola, data de simulado, data de recuperação, Então o mentor faz um trabalho muito mais eficiente, porque ele está conhecendo direto da coordenação o que foi construído. Então que legal esse comentário, legal, muito bom saber disso. E essa foi a sensação, né? Se nós estivermos todos dentro do direcionamento, vai ser uma colaboração direta. Vai potencializar. E a partir daí, né, com o próprio feedback dos alunos, a nossa análise, a nossa observação, algo que funciona. E outra coisa que eu percebi, Pedro, é que eles estavam assim, num ritmo e no nível, né? Assim, com a autoestima muito lá em cima, né? Isso era perceptível, porque a confiança mudou deles. Influenciava os colegas. Caraca, que massa. Então, alguns não eram alunos referências, né? Mas mesmo assim estavam... Mas mudou Caraca, muito. Isso é muito legal, então, eu acredito feedback. Que a mentoria, né, eles ter esse contato com pessoas que influenciavam diretamente, trouxe muita saúde para eles, para a turma, para a família, e essa expectativa do tenho que melhorar, tô bem, mas posso... Então isso trouxe realmente uma visão muito massa de que o projeto funciona e surte efeito, e nós percebemos isso em cada simulado, em cada ação, em cada momento. Sensacional. Acho que é algo que a gente não tem conversado. Eu adoro esse quadro porque a gente acaba no processo trocando muito, mas não tanto a esse nível. Assim. Foi muito bom você ter trazido esse feedback que você viu ano passado, essa transformação, né? Isso no final do dia, é o grande propósito da mentoria, é gerar aumentar a potência desse aluno, fazer ele se perceber mais, descobrir novos limites. A gente tá falando agora um pouco, né, sobre um dos pontos do marketing da mentoria que eu mais gosto. A Nike usa muito a frase just do it para tudo, o símbolo just do it. E na mentoria, a gente carrega o tempo inteiro a frase, é apenas questão de tempo. O tempo inteiro, toda situação. Camisa de treino é apenas questão de tempo, pulseira é apenas questão de tempo. Porque a gente quer mostrar para esse aluno, cara, talvez até agora você não percebeu, mas é apenas questão de tempo. Se você buscar. Massa. Se você seguir, agora, qual o desafio que esse aluno tem? Ele não sabe onde buscar. Perfeito. Ele fica perdido em onde buscar. Ele tem a escola muitas vezes, mas ele não consegue ter a referência, às vezes, um pouco mais próxima que gere essa mudança de mentalidade. E aí é onde a gente entra. Confia, a gente vai dar aqui a referência, vai estar do seu lado. É esse mentor recém-aprovado, né? Eu fui mentor, por exemplo, de Sofia, né, ano passado. Rodolfo era de Leandro. Gabriela estava com Maria Luísa. Eu percebi que os alunos queriam muito que você fosse o mentor, viu? A galera quando comentava, aí ela dava não, meu mentor, o Pedro e tal. Eu vi que eles gostavam infelizmente mais. Eu não consigo ter vaga para todo mundo, mas eu faço questão de ter aluno na minha turma. Se faço questão, não deixo da mentoria. Daqui a 10 anos tem uma turma ainda com 20 alunos comigo todo mês, porque é muito bom, assim, você tá ali na troca. E você trazer isso, que a aluna, os alunos que às vezes no segundo ano não eram de alta performance, como eu não era, por exemplo, no meu segundo, não estava nem perto de ser alta performance, eu estava pro grupo da baixa performance, e esse aluno chegar no terceiro ano e entregar a vontade ali, isso assim, é o propósito pelo qual a gente faz o que a gente faz. Massa. Então, que legal receber esse feedback. Acho que pra gente finalizar, tem um comentário que eu quero muito fazer, porque Anderson já tá ali
na mão, né, com o nosso simulado. E, assim, algo que vai fazer parte das entregas, que eu adoro comentar. Porque é uma baita ferramenta, a mentoria que desde 2020 elabora item. A gente tem um time hoje de sala incrível. Eu comecei dando aula em 2019, começou comigo. Cara, quando eu vi que a metodologia funcionava, eu fiz, deixa eu focar na metodologia, pegar um pouco mais de neurociência, a parte que eu gosto, e vamos para a parte pedagógica com quem entende. Né? Foi aí que a gente trouxe o Daniel, nos nossos sócios, que já dava muita aula, enfim, já era uma das referências lá no cursinho que a gente fazia. Ele já, como professor, Rodolfo Calistrato, professor de Química, era professor de nível superior, inclusive. Aí Rodolfo, graduado em Química, professor de nível superior, entrou no cursinho porque queria passar em medicina no Enem. E era professor de Química, não era de linguagens. Então ele entrou no cursinho, eu conheci ele no CAL, inclusive. Que massa. Conheci o Rodolfo no CAL, em 2017, na aula da quinta noite, Rosenberg, Marco Aurélio e Silvio. E aí eu descobri um maluco de 30 anos que, formado em Química, tava fazendo aula. Aí o cara, o que você tá fazendo aqui? Aí ele me contou a história dele, eu fiquei, que massa, cara. E aí você vê, né, como os pontos se conectam de trás pra frente, porque em 2019, quando eu comecei a mentoria, foi automático. Cara, tem que falar com o Rodolfo. Rodolfo é graduado em Química, dá aula para ensino superior. Então, o cara tem uma pedagogia absurda e quer passar para medicina, ou seja, vai ter a experiência do vestibular. Se eu trago esse cara para participar da construção pedagógica da mentoria, ele vai saber unir o melhor dos dois mundos, e tem sido isso. Né? Rodolfo é o cara que hoje contrata o nosso time, gerencia tudo, nosso diretor pedagógico, né, e de produto. E aí é essa equipe que está por trás hoje, o professor Lucas, o professor Arthur. A gente tem uma equipe hoje com mais de 10 professores de uma altíssima competência, elaborando itens, montando materiais. A gente entrega hoje para o nosso aluno na plataforma da mentoria 35 simulados por ano, dos quais 5 são autorais. 100% autorais, com itens testados, etc. Dashboard TRI, toda a validação estatística da prova. E a gente vai agora, né, já está em planejamento com a instituição, com a professora Lucila também, fazer a execução do primeiro simulado da mentoria lá no NoYield. Porque essa ferramenta é maravilhosa para a gente identificar quem no primeiro ano pode estar num grupo já no segundo ano como um bolsista, como aluno já premiado da própria mentoria na instituição. Quem no segundo ano para o próximo terceiro. Então está sendo bem legal. E aí eu queria, para a gente finalizar, né, jogar para Anderson, falar um pouquinho, Anderson, hoje como é que você tem usado a ferramenta desse simulado, porque o NoYield tem uma entrega muito boa, é um volume de provas maravilhoso, muita oportunidade do aluno praticar, corrigir. O quanto é que você tem visto que essa ferramenta de simulado, você usa hoje o SAIS, né? Mas agora também vai entrar com essa prova extra. Como é que você tem tocado essa gestão da prova interna, da prova do SAIS, né? Agora de uma terceira solução da prova da mentoria. Conta um pouquinho pra gente encerrar o quadro, porque eu acho que no simulado a gente tem a maior alavanca pedagógica que a gente pode pro aluno. Fala um pouquinho. Perfeito, perfeito, né? A ideia, Pedrão, é que nós entendemos que a prática, o simulado, ele faz a diferença, porque é uma ferramenta avaliativa que vai direcionar. Por isso, nossa preocupação de sempre entregar para o aluno a experiência do que de fato está com base, né, no formato, né, na coerência do Enem, o padrão do Enem. E existe ali um padrão, uma recorrência, e aí a instituição hoje faz aí mais de 15 simulados por ano. 15 simulados por ano. Sensacional. Padrão Enem, né? Nosso parceiro SAIS lá, uma expertise aí de 98% padrão Enem, né? Tem uma plataforma. Sim. E aí, teoricamente, já seria suficiente. Entretanto, nós entendemos que quanto mais treinar, quanto mais exercitar, melhor a performance. Esse é o caminho. E aí, hoje nós olhamos para a ferramenta simulado, fazemos essa análise, né? Observamos, percebemos